Nós, crentes, nascidos da água e do Espírito, nascidos de novo, nova criatura, estamos debaixo de uma autoridade, temos normas, temos regras, temos princípios a serem obedecidos? Segundo a palavra, nós nascemos em Deus, na eternidade, Efésios 1:4. Antes de todas as coisas já existíamos. Mas agora nascemos de novo através da entrega. Voltamos para Deus. Estamos debaixo de autoridade, temos que seguir princípios, temos que obedecer regras e normas. Vamos à palavra de Deus que nos mostra, como procedermos e se há esses princípios. Então, de agora em diante, nós teremos assim uma série de assuntos que nós estaremos tratando a princípio a respeito de disciplina, princípios de disciplina espiritual para nós, nascidos da água do Espírito. A palavra de Deus fala no Salmo 23, a partir do 1, mas necessariamente no verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja bem, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Vara significa o quê? Autoridade. Não é? Existe uma autoridade sobre nós. Deus. A partir do momento que você entrega a tua vida ao Senhor Jesus, Deus passa a exercer a primazia da autoridade sobre a tua vida. Não é? Ou seja, estamos sujeitos à sua vontade e não mais à nossa vontade. Cajado. O que quer dizer cajado? O pastor de ovelhas, ele costuma usar o seu cajado batendo, orientando as ovelhas o caminho a ser seguido. Ou seja, cajado é orientação, cobrança, estrutura, caminho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu normas, princípios, já na eternidade, para que o homem se sujeitasse a elas. Para quê? Para conhecer qual era a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, viver debaixo dos seus princípios é bom. Da sua autoridade é especial para nós, porque só tem coisa boa. Já no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 28, vamos lá, a Bíblia que nos orienta. 1:28 diz assim, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Verso 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai. A primeira determinação, a primeira disciplina, a primeira ordem, o primeiro princípio que Deus estabeleceu para o homem, ou seja, frutificai. O que vem a ser isso? Crescer debaixo de princípios, debaixo de uma legalidade, debaixo de uma fórmula que dá certo. Ou seja, nós temos que crescer, frutificar, ser o quê? Obediente. Para que você frutifique, você tem que observar princípios, normas, regras.
E uma delas é a obediência. Se disciplinar na obediência debaixo do legado, do cajado, da autoridade, dos princípios da ordem superior, Deus. Não uma doutrina humana, não um doutrinamento religioso, não uma imposição de um dogma religioso ou de um conjunto de normas criadas através de um roteiro, de uma forma de imposição humana. Mas, primeira ordem, frutificar. Ter vida, crescer, estar debaixo de um legado, de uma autoridade para frutificar. Essa é a primeira ordem de Deus, é uma disciplina de Deus. Amém? Né? Gênesis capítulo 2, verso 9, tem um outro aspecto interessante também dentro desse contexto. Diz assim: e o Senhor, Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Não é? Ou seja, Deus colocou ali árvores agradáveis para que o homem se alimentasse. Dentro desse contexto entra toda a necessidade física de alimentação do homem, não é? Lá nesse jardim que ele criou, dentro do jardim que era o Éden e a terra. Para quê? Para que o homem se abastecesse da dependência de Deus. Árvore da vida, árvores boas para comer, legumes, plantas, enfim. Uma série de fatores que vinham proporcionar vida abundante ao homem. Mas também colocou lá, não é, um princípio. A árvore da ciência do bem e do mal. Capítulo 2, verso 17, diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está aí? Havia uma determinação, havia um princípio, havia uma ordem estabelecida do Criador para a criação, do Criador para a criatura. A criatura está sujeita à autoridade do Criador, até porque é um direito de quem cria. O que Deus queria com isso? Proibir, impor regras, impor a sua vontade, sobrepujar o homem que ele criara com tanto carinho, com tanto amor, a sua imagem, a sua semelhança, a sua forma de ser? Não. O que ele queria? Não coma dessa árvore, porque essa árvore sou eu, Jesus, o Filho de Deus, o princípio da eternidade, a sabedoria, a palavra de Deus, a ciência, o conhecimento, todas as coisas estabelecidas ali espiritualmente. Essa árvore me pertence. Essa árvore é minha propriedade. Te dou todo o resto. Mas você tem que me conhecer. Aprenda a me conhecer e você vai ter acesso a toda essa sabedoria. Aprenda a conviver comigo. Dependa daquilo que eu posso lhe passar com a história da sua vida. E você vai passar a ter acesso a toda a sabedoria, a todo o conhecimento através daquilo que eu vou levar até você.
Mas este fruto me pertence, este fruto é meu. Não te pertence. Você vai frutificar, é a ordem, dentro dos princípios que eu estabeleci para você. Eu tenho os meus princípios. Ou seja, aqui começa o início da disciplina do homem criado. O início da cobrança espiritual do homem criado, ou seja, nós. Qual era esse início? Eram princípios de vida eterna. Né? Crescer debaixo de princípios. Crescer debaixo de autoridade. Crescer debaixo de uma disciplina que tem limite. Deus estabeleceu limites. Até aqui você vem, daqui para cá é meu. Dali para lá você tem liberdade, daqui para cá me pertence. Limites, nós temos limites a observar, a obedecer, a depender de Deus. Quem governa a sua vida, ou seja, sou eu. Ah, mas eu sou dono do meu nariz. Não. Você tem duas opções. Você tem duas opções. Ou você se sujeita a Deus, observa os seus princípios, obedece às suas normas, vive as suas regras, ou vive por sua conta e risco. Foi o que aconteceu ao primeiro casal. Vamos ver no próximo segmento.